pessoal, eu sou a professora Liliane, professora de Química, e a gente começou com a aula anterior chamada Mudanças de Estado Físico. E nessa aula eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz um gráfico. Na aula anterior eu mostrei que um gráfico de uma substância, eu tenho duas retinhas definidas, que é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, e na mistura o meu gráfico ele é todo torto. Então olha só, como é que a gente vai conseguir identificar um gráfico, como é que a gente faz um gráfico? Então eu vou ensinar para vocês nessa aula. Então aqui ó, eu tenho uma tabela. Então imagine que eu peguei, por exemplo, o gelo e coloquei esse gelo para aquecer. Esse gelo vai o quê? Passar para o estado líquido e eu continuar aquecendo. E ele vai passar para o estado gasoso. Então imagine que, por exemplo, eu estou no laboratório, eu começo, pego o meu gelo, tiro o meu gelo da geladeira, começo ali, eu leio o meu tempo, marco no relógio, 0 minutos, anoto a temperatura daquele gelo e vou aquecendo, e vou fazendo isso. Passou 1 minuto, anoto a temperatura de novo. Passou outro minuto, anoto a temperatura, assim por diante. Então a gente vai ter uma tabela. Como é que a gente faz o gráfico dessa tabela? Então olha só, vocês vão ter que fazer 2 eixos. Então você vai começar fazendo uma reta, certo? Que a gente chama isso aqui de eixo Y. E aí você faz uma outra reta deitada, que a gente chama isso aqui de eixo X, tá? No eixo Y, você vai utilizar a temperatura, ok? E no eixo X, a gente vai utilizar o tempo. Poderia ser o contrário? Você poderia colocar o tempo aqui e a temperatura aqui? Poderia, só que o seu gráfico seria o contrário. Então é melhor você utilizar dessa forma. No eixo Y você utilizar a temperatura e no eixo X você utilizar o tempo. Então vamos lá, passo a passo. Vamos começar aqui pelo tempo. Então olha só, para início, o encontro das minhas duas retas, a gente diz que isso aqui é o zero. Então observa aqui, o meu tempo ele vai do 0 até o 22 minutos. Então no meu eixo X, eu vou fazer ele de 0 até 22 minutos. Então tá aqui ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não tenho uma régua aqui. Seria bom vocês utilizarem a régua, certo? Para que o espaçamento fique exatamente igualzinho um para o outro, tá? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Fiz até o 20. Então aqui o meu tempo eu fiz até o 20, que na verdade ele vai até o 22, né? Seria aqui 21 e 22, beleza. E a minha temperatura, observa a temperatura, ela vai de -6 até 90. Então vamos ver aqui, ó. Na parte positiva, ó, aqui é o 0. A gente agora trabalhando com essa reta aqui. Daqui para cima ela é positiva. Daqui para baixo ela é negativa. Então vamos fazer primeiro os positivos. Mas olha só, a minha temperatura vai até o 90. Vai caber esse 90 até aqui, se eu for fazer de 1 em 1? Não. Então eu posso fazer de 2 em 2, eu posso fazer de 3 em 3, eu posso fazer de 5 em 5, de 10 em 10. Então eu vou optar por fazer de 5 em 5. Então eu venho aqui, ó, 5, 10, 15. Detalhe, gente, qual que é a manha disso daqui? Se você for fazer de 5 em 5, sempre o mesmo espaçamento. Você não pode fazer isso aqui não, tá? Vou dar aqui um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho 0. Aí você faz aqui, ó, 5, 10, 15. Tá vendo que eles estão diferentes? Eles têm que ter o mesmo espaçamento. E não só posso fazer de 10 em 10, 20 em 20, mas sempre com o mesmo tamanho, tá? Então 5, 10, 15, 20, 25, 30, sempre tendo cuidado para ficar o mesmo tamanho. 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Ele é até o 90, mas aqui para nossa aula eu vou fazer ele até o 70, tá? Que já vai dar pra gente entender. Vou apagar aqui, eu acho que dá para aumentar mais um pouquinho, tá? Vou aumentar mais um pouquinho. Pronto, ó, a gente vai conseguir fazer 75, 80, 85, 90, ó, deu certo. Isso aqui é da temperatura, beleza? Pronto. Ah, professora, só que tem o que? Os negativos. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Se nessa reta aqui eu fiz de 5 em 5, eu tenho que continuar para baixo de 5 em 5. Então aqui vai ser -5 e aqui vai ser -10. Qual é o ponto que ele falou? -4 e -6. Onde é que tá o -4 e -6? Ó, aqui tá o -10, aqui tá o -6. Onde que tá? Desculpa, aqui tá o -10, aqui tá o -5. Onde é que tá o -6? Embaixo do -5. Aqui é o -6. E onde é que tá o -4? Em cima do -5. Então aqui tá o -4. Beleza?
Então eu vou pegar agora e a gente vai marcar os pontos no quadro. Então olha só, o primeiro ponto lá, ó, ele quer que marca o primeiro ponto 0 e menos 6. Então vamos lá, 0 é do tempo. Onde é que está a reta do tempo? Aqui. Então onde é que está o 0 do tempo? Bem aqui. Então você vai fazer uma reta em cima do 0. Agora a gente vai para temperatura menos 6. Aonde é que está esse menos 6 na temperatura? Ó, a temperatura está nessa reta aqui. Aonde é que está o menos 6? Menos 5, ó, o menos 6 bem embaixo do menos 5. Aí tu vai fazer uma reta em cima do menos 6. Tá vendo que essas duas linhas estão se encontrando? Você vai fazer uma bolinha. Esse é o meu primeiro ponto. Segundo ponto, 1 e menos 4. Ó, primeiro tempo, 1. Aonde é que tá 1 do tempo? Olha bem aqui. Tu vai fazer uma reta bem aqui em cima dele. Pra você se localizar. E aonde é que tá o menos 4 da temperatura? Ó, temperatura, ó. Menos 5 tá aqui. O menos 4 tá em cima do menos 5. Então, não tô enxergando? Aí você faz uma retinha em cima do menos 4. Tá vendo onde é que os dois estão se cruzando? Você vai fazer uma reta. Beleza? Próximo, tempo, 2 minutos, ó, o meu eixo X, 2 minutos, ó, ele bem aqui. Aí você faz uma reta, eu fiz assim, escura pra vocês verem, mas seria bom vocês fazerem assim, ó. 2 minutos. Qual que é a temperatura de 2 minutos? 0. Ó, temperatura, você vai no eixo da temperatura. Onde que tá o 0 da temperatura? Vocês estão enxergando, ela tá exatamente aqui, ó. Você faz uma retinha em cima dele. Marca aonde os dois se cruzam. E assim, você vai fazendo por diante, ó, 3 minutos. Onde é que tá o 3 minutos? Aqui, ó, 3 minutos. Fiz uma retinha. 3 minutos é referente à temperatura de 20. Onde é que tá a temperatura de 20? Aqui, ó. Aí você faz a bolinha onde é que eles se cruzam. Próximo, 4 minutos. 4 minutos, ó. Tá bem aqui, ó. O tempo eixo X. 4 minutos. Aí você vem e faz uma reta em cima dele, pra você se localizar. 4 minutos é referente a quanto que é a temperatura? 20. Então, aqui é a da temperatura, eu venho aqui no 20 de novo e passo uma reta em cima. Tá vendo onde que eles dois estão se cruzando? Você vai fazer outra bolinha. Próximo, 5 minutos. Meu eixo X. Aí eu venho aqui e faço aqui, ó, 5. Faz uma... Professora, eu posso fazer até lá em cima? Pode. Você não sabe exatamente onde que vai estar o outro ponto. E 20 minutos. 5 e 20 minutos. Então, eu venho aqui de novo no 20, ó. Onde que eles dois estão se cruzando? Exatamente aqui. 6 e 20 minutos. 6 minutos e 20 minutos. De novo, 20 minutos aqui. Eu vou passar para outro, tá, gente? Eu vou pular. Quando vocês forem fazendo, vocês vão fazendo passo a passo. Eu vou pular agora pro 14. 14 minutos. Onde que tá o 14 minutos? Ó, bem aqui. Aí você vem de novo, faz uma reta em cima dele, para você se situar. Ele é referente a 54 graus. Ó, minha temperatura aqui, ó, 50, 55. Onde é que tá o 54? Embaixo do 55. Aí tu vem aqui e faz uma retinha. Aí marca onde eles se cruzam. Vou pegar aqui outro exemplo para vocês verem também. 18 minutos e 80 graus. Onde é que tá o 18 minutos? Na retinha do tempo. 18 minutos. Faz uma reta em cima dele, ó. Seria bom com a régua, mas se você não tiver... 18 minutos, ele é referente a 80 graus. Onde é que tá o 80 graus? Sempre a temperatura aqui. 80 graus aqui, ó. Venho aqui e passo uma reta. Onde eles estão se cruzando? Exatamente aqui, ok? E assim, vocês vão fazendo ponto a ponto. Quando você terminar esse ponto a ponto, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o primeiro ponto, ligar o segundo ponto, ao terceiro ponto, ao quarto, e você vai fazendo assim, ó. Que a gente fala até que é um caminhozinho de rato. Olha aí o meu gráfico. Ele vai ser mais ou menos assim. Quando vocês terminarem o gráfico, vocês vão observar que esse gráfico ele pode ser de uma mistura ou pode ser de uma substância. Então, relembrando aqui, vou colocar bem aqui, ó. Relembrando aqui, o gráfico de uma substância, ele tem duas retas. E o gráfico de uma mistura? Ele é todo... né? Ele é todo torto. Imagina, se esse meu gráfico aqui eu não cheguei a terminar, mas provavelmente esse meu gráfico aqui ele vai ser de uma, provavelmente, não vou afirmar, mas provavelmente ele vai ser de uma substância. Tá vendo que já apareceu a primeira reta? Agora, se ele for todo torto, ele provavelmente é de uma mistura. Então é isso, gente. Eu quero que vocês treinem para fazer o gráfico e para depois interpretar o gráfico. Por quê? Pode acontecer de uma questão e perguntar assim, ó, ele te dá a tabela ou ele te dá o gráfico.
Vou pelo gráfico. Imagine que ele pergunta bem assim, ó, para vocês. Qual é a temperatura quando essa amostra se encontra a 14 minutos? Só, eu venho aqui, 14 minutos é meu tempo. Eu vou o quê? Eu vou aonde que está o ponto desse meu tempo? Tá aqui, ó. É referente a qual temperatura? 54, tá bom? Então tá, obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje.